Olá, Motolama na área. Eu não sei se vocês acompanham o Rally Paris-Dakar. Além de ser um evento super legal de torcer e assistir, ele nos proporciona histórias fantásticas. No dia 17 de janeiro agora, terminou o 60º Rally Paris-Dakar, que nos brindou com um dos finais mais surpreendentes. O mundo estava totalmente convencido, até eu, de que este ano seria o ano em que o time laranja finalmente seria derrubado. Antes do primeiro motor roncar, os fóruns gritavam que a Honda tinha a velocidade necessária e a Cove tinha o contingente suficiente para derrotar os austríacos. Depois da KTM virar notícia nas páginas econômicas, com falências e mudanças radicais, o sentimento geral era de que a KTM estava morta e enterrada. Mas olhando para o resultado final, foi um cala-boca geral. Foi a chegada mais apertada da história do rally. Os austríacos conseguiram a sua 21ª vitória com apenas 2 segundos de vantagem. Os desafiantes não falharam porque não tinham força. Eles falharam por causa de erro bobo. Muitas lágrimas roladas e dedos foram apontados. Mas o fato é que a KTM ganhou e a Honda perdeu. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlidão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de mais nada, verifique logo se está inscrito para não perder o roteiro e dê o like para não errar a saída do bivouac. E aproveita e compartilha com seus brothers. O desastre da Honda a 2 segundos da glória. Vamos falar primeiro sobre as motocicletas vermelhas, porque sua perda não foi um desastre mecânico, foi uma tragédia de erros. Na teoria, a Honda tinha essa corrida no bolso. Ricky Brabec e Tosha Shiraina provavelmente eram os pilotos mais rápidos em todo o deserto. Mas como sempre, o Dakar é imperdoável com erros. E este ano os erros custaram a vitória. O desastre começou cedo com o espanhol Tony Shiraina. Na etapa número 5, ele foi penalizado na saída do bivouac por excesso de velocidade. E esse único erro mudou toda a sua estratégia de corrida. Ele passou a semana toda correndo atrás do prejuízo, provando que tinha velocidade, mas que o sonho de vencer a prova tinha ido para o saco. E depois tinha o Ricky Brabec. O americano fez uma pusta tática durante 2 semanas. Ele até jogou xadrez na etapa 11, deixando Luciano Benavides vencer a etapa, só para o argentino ir abrindo o caminho no dia seguinte. Brabec largou na última etapa com mais de 3 minutos de vantagem sobre o segundo colocado. E 3 minutos em termos de Dakar é uma vida inteira. Parecia que o título estava garantido. O pódio do Brabec estava no horizonte. Mas no quilômetro 98,4 da última etapa, faltando apenas 7 quilômetros para a chegada, o desastre aconteceu. Brabec deu uma vacilada de navegação e acabou chegando em segundo. E ele teve que voltar uns 3 km para poder encontrar o caminho certo. Nisso, o argentino Luciano Benavides, que não errou o caminho, passou direto e chegou primeiro. Brabec cruzou a linha de chegada logo depois, mas já era. Como diz o outro, perdeu o Playboy. E o cronômetro não perdoou. Ele entregou a corrida do Dakar por mísero 2 segundos. 2 segundos, brother. É o tempo de um peido. Não foi uma falha de motor nem acidente que custou a vitória para a Honda. Foi um erro idiota de roteiro. Agora pensa comigo. Você está liderando o Rally Paris-Dakar. Calor, areia, suando feito uma mula, GPS apitando, pressão psicológica. Aí, brother, a cueca começa a incomodar. Enrola, aperta os documentos, pronto, tirou o foco. O erro de navegação já vem na sequência. Se o Brabec estivesse usando uma cueca da Porsche, isso não tinha acontecido. Porque a Porsche foi feita exatamente para isso. Manter os documentos no lugar certo, sem apertar, sem balangar e sem virar um problema durante o dia. Mais ventilação, mais suporte, menos atrito e zero chance de perder o rumo por causa do conforto. Moral da história, com cueca Porsche não tem erro. Cuecas Porsche, conforto para os documentos sem perder o foco na trilha.
Visite o site da Porsche em www.porsche.com.br e conheça a revolução do andar térreo. O Reinado Laranja, a categoria Rally 2 e os privados. Enquanto as câmeras estavam ligadas nos pilotos de fábrica, uma guerra paralela estava acontecendo na categoria Rally 2, e que resume tudo o que você precisa saber sobre o nível do esporte. Se a narrativa que a KTM estava morta era verdade, então deveríamos ter visto as outras marcas dominando o ranking dos pilotos privados, onde as motos são mais próximas das motos de mercado e quem manda é a confiabilidade. Ao invés disso, vimos exatamente o oposto. O time laranja não se tratava de algumas motos liderando o pelotão. Era uma galera que corria com a marca austríaca. A batalha na Rally 2 era quase que uma imagem espelhada da categoria principal. Para a maioria do rally, parecia que a Honda ia levar de lavada. Preston Campbell, filho do lendário Johnny Campbell, que é praticamente a realeza da Honda americana, e inclusive é o mentor do Rick Brabec, estava correndo com uma Honda. Ele liderou a classificação geral dia após dia, e já estava sentindo o cheiro de uma vitória crucial para o time vermelho. Mas o Dakar dura 2 semanas, e os brinquedos austríacos continuavam chegando. Aí entra o Tony Mulek, correndo pelo time KTM BAS World Team, uma equipe satélite que vem formando campeões como Mason Klein. O esloveno não se preocupou enquanto estava atrás, ele só continuou andando. E a mudança chegou no final da etapa 11. No mesmo dia, a batalha de fábrica se intensificou. Mulek finalmente quebrou a resistência do Campbell, aproveitando o terreno cascudo e tomou a liderança. Ao chegar na linha final em Yambu, Mulek abriu 4 minutos e 37 segundos para o americano. Foi outro golpe para a Honda. Eles tinham a liderança, eles tinham o legado, mas não conseguiram fechar o placar contra a KTM. E não acabou aí. Na categoria maratona, que são os verdadeiros guerreiros do rally, que são aqueles que correm sem apoio mecânico e passam toda a noite fazendo sua própria mecânica. E esse é o teste final de uma motocicleta, porque não tem ninguém para trocar o motor às 3 horas da manhã. E o vencedor? Benjamin Malot. Após anos correndo atrás do título, o francês finalmente pegou o topo do pódio, derrotando José Pedro por mais de 14 minutos. Então, fazendo a contabilidade, a KTM não ganhou apenas na categoria principal por 2 segundos. Eles ganharam na Rally 2 e ganharam na maratona. O reinado não é apenas sobre um cara rápido correndo na categoria com motocicleta de fábrica. É sobre uma moto que domina cada nível do esporte. Enquanto os fóruns da internet estavam preocupados em empurrar os caras novatos e as equipes com dinheiro, as motos laranjas estavam preocupadas em encher as prateleiras de troféu, em cada categoria. E é por isso que é tão difícil de derrubar os caras. Você pode derrotar um deles, talvez 2, mas derrubar o time inteiro é uma história bem diferente. Por que a KTM ganhou? Resiliência sobre tática? Tem uma história correndo solta por aí que a KTM venceu porque eles usaram uma tática melhor. Isso não é verdade. Se você olhar as matérias sobre a prova, foi a Honda, especificamente o Rick Brabec, que jogou o xadrez. Na etapa 11, o Brabec mostrou como é que se administra uma etapa. Ele desacelerou intencionalmente, quase parando, para garantir que não tivesse que abrir o caminho no dia seguinte. Ele entregou a vitória na etapa de bandeja para o Luciano Benavides, forçando o argentino a abrir a trilha na etapa 12. Foi uma jogada brilhante que preparou o que deveria ter sido uma vitória fantástica do Brabec. Então por que não funcionou? Porque a KTM não tentou ser mais esperta que a estratégia da Honda. Eles só aturaram a pressão. Quando seu piloto principal, Daniel Sander, caiu na etapa 11 com uma clavícula quebrada enquanto liderava, o time não afundou. Eles imediatamente mudaram todo o peso da equipe para cima do Luciano Benavides. E essa é uma carga pesada para um piloto preocupado com sua primeira vitória. Mas a força do destino, como os organizadores chamaram, estava com ele. Enquanto Brabec calculava o deslocamento e administrava os tempos de largada, Benavides estava apenas acelerando. Ele aceitou o desafio de abrir a trilha e andou com um nível de agressividade que forçou a Honda a ser perfeita. E essa foi a chave. Quando você força seu oponente a ser perfeito, você abre a porta para erros. Brabec começou a última etapa com uma folga de 3 minutos e 22 segundos. Ele não precisava ser rápido, era só ser certo.
Mas no quilômetro 98,4 ele não deu conta da pressão. Resultado, errou o caminho. E esse momento de pânico era tudo que a KTM precisava. Benavides não ganhou por causa de um motor mais brabo ou de uma estratégia de corrida mais ousada. Ele ganhou porque andou certo e mais constante. Isso quando as apostas estavam contra ele. Ele disse à sua equipe antes da última etapa: Obviamente me ha recortado Ricky en el general y se me ha escapado un poco, pero bueno, todavía falta una etapa y todo puede pasar, así que vamos a ver cómo sale. E eles têm essa cultura de resiliência que simplesmente se recusam a aceitar a derrota até cruzar a linha de chegada. E não podemos deixar de lado a excelência das suspensões WP Pro. Nas últimas etapas cheias de pedra, onde o terreno destruía as motos e as KTMs pareciam intactas, a consistência do amortecimento das WP permitiu ao Benavides acelerar fundo sobre as pedras, sem que a moto tirasse ele da trajetória e sem desgastar fisicamente. Enquanto isso, Brabec lutava com a fadiga mental de estar liderando e o Benavides estava inteiro fisicamente para continuar correndo atrás do prejuízo. Em última análise, a KTM venceu porque superou o estresse. Eles não tinham a moto mais rápida, nem a estratégia mais perfeita. Eles só tinham uma equipe mais preparada. Os mecânicos faziam a manutenção de rotina, enquanto os outros se desgastavam com os pilotos privados nas categorias menores. Toda a equipe laranja foi montada para aturar a relação. Conclusão: a dinastia que você ama odiar. Vamos ser sinceros por um segundo. No fundo, muitos de nós queriam ver a equipe laranja desmoronar esse ano. E a natureza humana torcer para o vira-lata e querer ver o gigante cair para ver um novo nome no pódio. Nós olhamos para o domínio da marca laranja e ficamos com inveja. Nós queremos ver o drama da ressurgência da Honda, ou o romance de um vira-latas como a Cove levando o troféu. Mas aqui está a verdade nua e crua. Você pode odiar o time laranja o quanto quiser, mas você tem que respeitar a estrutura que eles montaram. Essa corrida provou que o Ready to Race não é apenas um slogan de marketing. É uma estrutura construída com algo muito mais substancial do que apenas potência, que se recusa a cair sob pressão. Quando a internet gritou que a KTM morreu porque a Honda estava mais rápida nas primeiras etapas, os austríacos não se preocuparam. Eles não modificaram as motos ou mudaram sua estratégia. Eles só continuaram acelerando. Eles sabiam que o Dakar não é ganho nas etapas, é ganho na hora que tudo dá errado. Passamos muito tempo estudando os relatórios de resultados parciais, as velocidades mais altas e os protótipos assassinos de KTM. E a cada ano, um novo desafiador chega com mais potência, motor mais leve e mais grana. E afirmam que descobriram o pulo do gato. E descobrem que construir uma moto mais rápida é a parte fácil. Fazer uma moto e um time que pode resistir a 8.000 km de terreno mais difícil da Terra, sem vacilar, é a parte difícil. A consistência, em última análise, é a métrica que define o resultado. E isso é infinitamente mais relevante do que velocidade máxima, principalmente quando você está atolado no meio de uma duna. Não importa se você está 2 minutos mais rápido no dia 3 ou 2 segundos mais lento no dia 9. Por causa de um erro mental ou um problema mecânico, tudo muda. E os pilotos privados provaram isso, e os caras da maratona provaram isso. Quando você tira a equipe de apoio da fábrica e os motorhomes aquecidos, a moto que ganha é a que continua andando. E essa filosofia que a KTM incutiu na cabeça de todos os pilotos, mecânicos e engenheiros da equipe. É um ambiente de resistência que as outras equipes estão tentando entender até hoje por engenharia reversa. É fácil de acusar mais sorte, mas a sorte tende a favorecer o mais preparado. A força de destino que o Luciano Benavides falou não foi mágica. Foi um resultado que elimina todas as variáveis até que a última opção seja a vitória. O reinado dos caras ainda não acabou. Na verdade, olhando para os resultados das classes privadas, esse reinado pode apenas estar se tornando mais forte. Mas aqui está o contrassenso. Vencer uma corrida é uma coisa, mas vencer no mercado é outra. A KTM dominou o deserto, mas será que ela está dominando o showroom? Temos que dar uma pesquisada nesse assunto para entender até que ponto as vitórias no rally influenciam as vendas de moto, que em última análise é o que interessa ao fabricante. Eu não sou exatamente fã da KTM, mas também não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu sempre tive um tesão enrustido pela KTM 950 Adventure
que foi produzida entre 2003 e 2006, mas por problemas logísticos nunca tive uma. Mas no final acho que eu sou como toda a torcida, que sempre torce pelo mais fraco. Apesar de que a Honda não é exatamente o mais fraco. E isso é interessante, é chamado de economia emocional, preferindo o inesperado ao resultado previsível. É uma forma de valorizar a superação, a humildade e a esperança que o Davi vença o Golias. Mas o fato é que temos que tirar o chapéu para o departamento de competições da KTM. Afinal, vencer 21 vezes o rally mais difícil do mundo não é para qualquer um. E aí, o que vocês acham da KTM? São simpáticos com a marca ou sempre torcem contra? Me conta aqui embaixo. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto